mais o objetivo e a justificativa, porque é um documento muito longo, senão a gente vai ficar a aula inteira só falando dele. E eu acho que vocês estão ansiosos em ter um contato um pouquinho com a língua, conhecer uma língua nova, saber a herança da cultura espanhola, porque, assim, a gente tem em mente, a gente vê, assim, os latinos como uma coisa bem distante da gente, num universo bem paralelo ao nosso, como se a gente não fosse latino. E nós somos latinos, né? A gente só fala português. Mas somos latinos, nós temos descendência latina no nosso sangue. Então, por mais que seja a cultura espanhola, assim, propriamente dita, o foco mais é na América Latina. O foco da nossa eletiva, a gente vai ver alguma coisa da Espanha, tudo mais, mas o nosso foco é a cultura latina, é a América do Sul. Então, a gente vai focar bastante na América do Sul e aprender um pouquinho de Los Hermanos. E a gente tem a ideia, quando a gente fala assim, Los Hermanos, a gente já pensa assim, Argentina. A gente pensa logo, Los Hermanos, a Argentina. Mas não, todos os países da América Latina são parte, né, de Los Hermanos. Vamos lá ver um pouquinho da nossa ementa para a gente ir para o nosso conteúdo propriamente dito. Oh, meu Deus, que foi? Teu irmão brigou? Mas peraí, que mamãe vai trabalhar agora. Então, gente, vou apresentar aqui um pouquinho para vocês. Eu tenho a justificativa. Deixa eu aumentar aqui a porcentagem para vocês conseguirem visualizar. Então, a justificativa. Nossa disciplina, né, se chama La Vida es una Fiesta. Esta disciplina eletiva tem como objetivo primordial despertar no aluno o interesse pelas línguas espanhola e portuguesa, como também nas aulas de filosofia, pondo em foco a cultura latina, sua história, literatura e filosofia, bem como promover o estudo da cultura dos países que falam tais idiomas. Visa estimular a produção escrita e oral através de diálogos, atividades com letras de música, dinâmicas variadas, incluindo o preparo de receitas típicas para que o aluno se aproprie de maneira bastante abrangente dos vários aspectos das línguas. E observando como a cultura latina e espanhola teve grande influência na cultura brasileira. Sob essa perspectiva, a eletiva propõe a ampliação dos conteúdos curriculares de diversas áreas de conhecimento, uma vez que trabalha os códigos linguísticos considerados ao redor do mundo, através dos quais os trabalhos científicos de diversas áreas de conhecimentos humanos são publicados. Assim, a disciplina eletiva sobre conhecendo os países falantes do espanhol foi pensada sob a perspectiva de promoção, para além de conteúdos específicos, focando também em valores, atitudes e posturas coerentes, com o senso de responsabilidade individual relativas ao projeto de vida de cada jovem. Então, o objetivo: desenvolver e aprimorar a capacidade leitora e escritora dos alunos, contemplando diversos gêneros textuais e ampliando o repertório linguístico, diante da necessidade de situações didáticas diversificadas e diferenciadas das aulas da Base Nacional Comum. Reconhecer os países que utilizam o espanhol como língua materna e a influência dessa língua no Brasil. Realizar ações escolares, considerando instruções orais dadas em espanhol pelo professor. Associar os temas ou assuntos de um texto filosófico ao seu conhecimento prévio de um mundo com base em situações de perguntas e respostas dirigidas. Promover o diálogo como meio de resolução de dificuldades na expressão oral da língua. Executar, durante a disciplina eletiva, estudos a respeito da diversidade cultural de países falantes do espanhol, bem como suas diversas formas de arte, com ênfase em liberdade de criação, sem deixar de considerar também a importância dos aspectos interdisciplinares envolvidos na referida eletiva. Conteúdo programático. Então, aqui, gente, eu não vou ler para vocês, só alguns conteúdos que a gente vai ver. Oralidade e expressão, que vai ser o nosso primeiro conteúdo. Aí eu vou mesclar entre cultura, a gente vai ver a cultura musical, a cultura culinária, a estética da arte e a identidade de cada país latino, né? A gente vai ver um pouco da arte brasileira relacionada com a latina, alguns cantores brasileiros que já fizeram sucesso gravando em espanhol. Exemplo deles, nós temos Roberto Carlos. É um dos cantores, assim, lá fora, dos países latinos, que mais gravou em espanhol e que mais, assim, é reconhecido lá fora.
estudar a importância das culturas latinas em relação à brasileira, entender a cultura como desenvolvimento. E a nossa culminância será a exposição das atividades que a gente irá desenvolver durante a letiva, a apresentação de uma coreografia, danças que remetem à cultura do dia estudar e um painel com exposição de trabalhos e melhores momentos da eletiva. E esse painel eu vou fazer pelo Jamboard, né, que você já deve, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma ferramenta do Google muito interessante que a gente pode fazer. Mas a gente vai ver isso mais na frente, esse negócio do Jamboard. Eu ainda estou aprendendo até a mexer. Bem, gente, sobre a nossa ementa, vocês têm alguma dúvida sobre a nossa ementa? E qualquer coisa, vocês fiquem à vontade para falar. Nenhuma dúvida? Zero dúvida? Não, professora. Pronto, nenhum. Então, vamos lá. Vamos para, de fato, para a nossa disciplina, né? Para aquilo que realmente nos interessa nesse momento, que é a nossa disciplina. Então, vamos fazer aqui a apresentação de um slide para vocês. Então, bem-vindos a nossa classe de espanhol. Sejam bem-vindos à nossa classe de espanhol. Aí a gente vai ver agora um pouquinho dos países que falam a língua espanhola. No nosso país, assim, no mundo inteiro, existem 20 países que falam o espanhol, sendo que vai ter algumas diferenças por conta dos dialetos e costumes. Por exemplo, o português de Portugal e o português do Brasil. O português falado por alguns países africanos, como a Angola, né? Há diferenças nessa linguagem. Então, por conta de heranças de dialetos, principalmente o português, porque a gente sofreu muita influência de outras línguas. Assim também o espanhol, né? Por exemplo, meu espanhol que eu estou aprendendo é o espanhol da Espanha. Aí tem o castelhano, que é o falado por países como a Argentina. Aí a gente vai ter o boliviano. Qual é a diferença? Alguns sons de algumas letras e algumas palavras que vão mudar o significado. Então, 20 países que falam espanhol como língua oficial. A grande maioria, em sua grande maioria, né, pertencem à América do Sul. Nós temos a Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Espanha, Equador, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Então, a gente vai conhecer um pouquinho da curiosidade da vida de alguns países. Peraí, gente, só um minutinho. Eu vou diminuir aqui a tela, porque tem alguém pedindo para entrar e eu tenho que fechar aqui o slide. Pronto. Aceitei. Beleza. A partir de agora, eu não aceito mais quem for entrar, porque já são 11h35. Já se passou 15 minutos do início da aula. Voltando aqui para a apresentação. Então, vamos conhecer um pouquinho da Argentina. O argentino e espanhol é um idioma que foi influenciado pelo italiano, devido a um grande número de imigrantes italianos. A versão argentina do espanhol é um dialeto que tem alguma diferença na pronúncia e no ritmo da fala. Então, é comum, por exemplo, se você fez um curso de espanhol, eu fiz um curso de espanhol, eu vou viajar para a Argentina, e você se sentir perdido com algumas palavras que você for falar e não entender, isso é muito comum. Por quê? Porque você vai encontrar muito dialeto. A exemplo da Argentina, a gente vai ter o quê? Uma influência italiana. Então, algumas palavras não são de origem espanhola. Tanto que o espanhol argentino é chamado castelhano.
A Bolívia. A Bolívia tem 3 idiomas oficiais: o Aymara, o Quechua e o espanhol. O Aymara, e o Quechua é de origem indígena. Então, ele vai ter muito pouca influência do espanhol. Então, você pode chegar em algumas regiões do país e encontrar essa diferença e não conseguir entender nada que as pessoas estão falando. O que difere esse país de outros países que falam espanhol é o fato que apenas metade da população tem o idioma como sua primeira língua. Cerca de 21% da população boliviana tem o quechua como sua língua nativa. E 2 milhões de bolivianos falam aimara. Por quê? É justamente o que eu acabei de falar. É a influência de outras línguas. Por exemplo, aqui no Brasil, se o tupi não tivesse sido uma língua morta, a gente teria 2 línguas oficiais: o tupi-guarani e também o português. Só que muitas palavras, vocês vão ter origem como do tupi. Aí, Alba, que não me deixa aí mentir, que ela é professora de português e sabe que diversas palavras têm origem do tupi-guarani na nossa língua. E assim também a gente vai ter o boliviano, com diversos países que falam realmente a língua ainda indígena. O Chile. Cerca de 17 milhões de chilenos falam espanhol como sua primeira língua. As gírias locais são bastante usadas pela população, o que pode ser difícil para um espanhol nativo. Contudo, a pronúncia é bem parecida com o espanhol comum. Então, já o Chile vai sofrer influências dos chamados dialetos e as gírias. Por exemplo, vou dar um exemplo assim bem corriqueiro de vocês, que não fazia parte do meu dicionário, mas minha convivência com adolescentes, acabei pegando para o meu dicionário a palavra bugado. Se eu dissesse isso quando eu era adolescente, eu não ia saber nada. Assim, bugou minha mente, eu não estou entendendo nada. Né? Ele assim, menina, na minha geração era o quê? O tic-tac está dando curto-circuito aqui. Peraí, tic-tac não está batendo aqui. Aí, isso era da minha geração. A geração de vocês já vai dizer o quê? Bugado. Essa palavra bugado, ela vem de bug do computador, que significa inseto. Quando um computador dá um bug, né? Quando um software fica bugado, dá um bug lá, é porque causou algum defeito, né? E ele não está funcionando direito. Aí a gente usa essa expressão para quê? Para dizer que a mente da gente não está funcionando muito bem. Colômbia. Estima-se que 99,2% dos colombianos falam espanhol, embora várias regiões tenham seus próprios dialetos de colombiano e espanhol. No entanto, o espanhol colombiano ainda é considerado como tendo um sotaque mais neutro, o que é ótimo para quem quer fazer um intercâmbio e aprender a língua com o estrangeiro. Então, a Colômbia já vai ter menos influência do dialeto local. Ele tem seus próprios dialetos, mas os dialetos são mais de origem espanhola. Por exemplo, a gente tem algumas palavras do tupi-guarani, por exemplo, ayanguera. Ayanguera é uma palavra de origem tupi-guarani. E a gente conhece ela como normal. Né? Então, é uma mistura do português com o tupi. Do mesmo jeito vai ser na Colômbia. Eles vão ter a influência do colombiano, mas vão ser mais neutros. Costa Rica. A Costa Rica está entre os países que falam espanhol como língua oficial. Seu dialeto é conhecido como espanhol costarriquenho, que é a língua mais falada do país. Além disso, existem 5 línguas indígenas distintas que são faladas por minorias de forma regular. Então, outro país que a gente vai ver bastante influência da cultura indígena na sua língua. Cuba. Todo mundo já deve ter ouvido falar em Cuba, né? Então, Cuba, cerca de 90% da população da grande ilha caribenha tem o espanhol como primeira língua. Cuba tem uma grande mistura de etnias, em grande parte devido ao comércio de escravos que vieram da África, mas também conta com uma mistura dos povos indígenas, do Siboney e Taíno. Algumas outras línguas faladas em Cuba são o crioulo haitiano, lucemi, galego e corso. Então, como eu disse anteriormente, você falar uma língua espanhola, saber falar o espanhol, não significa que você vai chegar de letra em alguns países e vai tirar entender o diálogo deles.
né? Por exemplo, eu entendo, se eu assisto um filme espanhol de boa, eu leio em espanhol e compreendo o que está escrito. Algumas palavras eu vou ter dificuldade, mas eu não consigo falar em espanhol ainda. Tem uma conversa com o espanhol, eu posso entender o que ele está falando, mas dependendo da região dele, eu não consigo compreender. Por quê? O que mais a gente estuda, né, no espanhol é o espanhol mesmo, aquele lá da Espanha. O latino vai ter muita diversidade cultural. Então, a gente vai ter grande dificuldade em entender o que a língua está falando. Então, você dizer assim, eu sei espanhol, vou viajar nos 20 países da aula e falar de boa. Infelizmente, não vai acontecer. Você vai se sentir mais perdido do que segue no meio do tiroteio. E logo Então, também, eles falam muito rápido, né? Eles falam, alguns, falam muito rápido e a gente não consegue acompanhar o que eles estão falando ali. Né? Mesmo se eles falassem devagar, aí sim dava para entender, mas por causa da rapidez se torna mais difícil. Pois Alba, a gente tem essa dificuldade, acaba tendo essa dificuldade, né, pela língua latina, e a gente acha, assim, de falar que vai entender tudo. Eu conheci uns argentinos uma vez, e eu não entendia nada do que eles falavam, e eles falavam o velho portunhol, e eu não entendi nada do que eles falavam. As palavras, os falsos cognatas, também dificultam muito. Por exemplo, novio, que no Brasil é noivo. Ele me perguntou se eu tinha um noivo. Aí eu entendi que se eu tinha um noivo. Eu disse, não, eu não tenho um noivo, não. Aí, só que novio, na época eu não sabia que era um namorado. Ele estava perguntando se eu tinha namorado. Aí, na época, disse, não, tem noivo não, ó, sem aliança. Mostrei a mão assim e tudo, paguei mal misto. Porque novio é namorado. Você tem namorado? E eu não soube responder. Então, a gente vai ver muito esses cognatas por aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho das saludos e despedidas. Saludos, a gente pensa logo em saúde, né? Mas não é saúde, é saudações e despedidas. Larissa colocou que só sabia de núbios por conta das séries em espanhol. Larissa, às vezes é bom assistir séries e filmes em espanhol. Por exemplo, La Casa de Papel. A gente, La Casa de Papel. É La Casa. La Casa de Papel. Eu nunca assisti. Não vou mentir para vocês. Mas, se você botar para ouvir em espanhol e a legenda, vai ajudar muito você. Você desenvolve muito. Eu já assisti filmes inteiros sem precisar de legenda. Muito bem, Rafael, porque vai ajudar você. Nunca assisti. Nem tenho vontade, porque eu não gosto de coisa onde o bandido vai ganhando. E aí, em La Casa de Papel, aquela menina só fica pior a cada dia mais. Aquela top. Ela fica mais ruim a cada episódio. Olha, Lita, eu coloquei que ela lê muitos livros em espanhol. Muito bem. A música também, Jackson. Ela é muito boa. Podcast, professora. Você podia repetir, Rafael? Eu vou colocar aqui o fone, porque eu não estou conseguindo entender vocês direito. Podcast também em espanhol é muito bom, que a pessoa aprende a conversar mesmo, né? Assim. É verdade. A gente aprende, e assim a gente aprende a entender. Por mais que você não aprenda a conversar, mas se você começar a assistir vídeos em espanhol, aí você vai começar a entender. Né? Você começa com os legendados e depois você tira a legenda. Quando você tirar a legenda, você vai ver que você vai compreender muita coisa. Música também, Tiago, também ajuda bastante a música. Então, vamos para as saudações em espanhol. Olá! Olá! Ah, que legal. A Theo colocou que tem alguns amigos que falam espanhol e aprendeu muito. Então, olá! Quem sabe? Nós todo mundo aqui sabe o que significa olá, né? Olá! É Olá. oi, olá, né? Numa tradução bem na Vera mesmo é olá, mas pode ser oi, né? Como te llamas? Como te llamas, Alba? Como te llamas? Me llamo Rafael.
Olha, Rafael só respondeu. Eu me chamo. Como te llamas? Como você se chama? Então, me llamo ou soy. Eu posso dizer soy, no lugar de dizer eu me chamo, me llamo. Posso também dizer soy Lucélia. Me chamo ou sou, né? E você diz seu nome. E tu, né? Esse tu é quando é uma maneira mais informal, né? Você vai dizer assim, mas de maneira informal. E tu? Ou sou tu? E você, né? Encantada, encantado, encantada, encantado. Que é prazer. Então, em espanhol, a gente vai ter a variação do português para... Vai ter do feminino e do masculino. Se for mulher que responder, para dizer que prazer em lhe conhecer, ela vai dizer encantada. Se for homem, vai dizer encantado. A gente diz assim, só prazer em conhecer. A gente usa de maneira unissex. Então, que tal? De maneira informal. Ou como está você? Como está você? Né? A gente lê muito usted, mas no espanhol mesmo a gente lê usted. O som do D fica mudo. Mas o brasileiro, ele costuma pronunciar. E vocês sabiam que o nordestino ele tem muito mais facilidade de falar em espanhol do que qualquer outra pessoa da região? Vocês sabem por que a gente tem mais facilidade de fazer isso? Porque os espanhóis teve uma. Não, os espanhóis teve uma grande influência aqui no Nordeste, se eu não me engano, o forró também. É exato, porque a nossa pronúncia, a gente, por exemplo, a gente não diz Tiago, a gente diz Tiago, a gente não diz tio, a gente diz tio, o som é limpo, tio. Aí as pessoas de outra região têm dificuldade de dar esse som limpo. Se você chegar para um espanhol e falar assim, ó, tio, em espanhol é tio. Ele só vai dar uma pronúncia diferente no modo, fazer tio. Então, já a pessoa de outra região, ela vai ter uma dificuldade. Ela vai dizer tio. Então, já a nossa região, né, vai dizer tio, tio. Então, como está você? Essa é uma maneira formal. Por exemplo, vocês vão perguntar como a Alba está. Então, vocês vão perguntar para a Alba, como está você? Mas vocês querem perguntar, Rafa quer perguntar para a Theo. Como ele está? Ele vai dizer que tal? Porque ele e Rafa são mais amigos, são mais próximos. Eu estou dando um exemplo, não sei nem se vocês são amigos. Mas só estou citando um exemplo. Então, eu vou dizer de maneira mais formal. Assim, você está bem? Ou como é que tu tá? Nós nordestinos falamos, como é que tu tá, mulher? Eu mesmo falo direto para mim, como é que tu tá, mulher? Diz aí, como é que tu tá? Mas se eu vou falar para uma pessoa que eu não tenho intimidade, eu vou perguntar, como você está? Ou como a senhora está? Como o senhor está? Então, como você está? Tanto como que tal, como está você. Então, bien, gracias. Então, bem, obrigada. Então, agora vamos para o que todo mundo sabe. Buenos dias, buenas tardes e buenas noches. O som é limpo. Agora, o CH em espanhol sempre vai ser che. É igual cucaracha, é só você lembrar de che. Né? Igual o gaúcho fala. O CH, para a gente, tem som de X. Se a gente fosse ler em português, aqui seria buenas noches. Né? Mas aí, o CH, ele tem um som diferente. Ele vai ter o som de che. Vai ser buenas noches. Onde tiver CH, o som é mais puxado da língua. Eu vou passar esses vídeos aqui, porque eu não tenho como passar, que eles estão baixados, aí não sai o áudio para vocês. Mas eu vou procurar eles de novo na internet para eu poder passar. Então, aqui como eu já havia colocado, encantada, encantado, que é prazer em conhecer. Muito gusto. Então, eu me apresento para alguém, né? Como te llamas? Aí, a pessoa vai responder. O Rafael vai dizer, Soy Rafael. Então, eu vou dizer para ele que prazer em conhecê-lo. Eu posso dizer também encantada ou encantado. Posso também dizer muito gusto,
Quem gosta muito de usar muito gusto são os mexicanos. Quem já assistiu alguma novela mexicana, alguma coisa mexicana, vai ver que eles falam muito gusto, né? Para dizer muito prazer em conhecer você. Então, eu vou apresentar alguém, eu vou apresentar a Alba para vocês. Então, eu vou dizer, esta é Alba, né? O som, no caso do som do L em espanhol, não tem, ele pronuncia o L, Alba. Mas aqui em português é Alba mesmo. Mas se fosse um espanhol lendo o nome de Alba, ele leria Alba, porque o som do L, ele é pronunciado, não tem som de U. Então, aí me perguntam como eu estou. Como está você? Aí só que eu trabalhei muito, dei muita aula hoje, eu vou responder eu estou cansada. Então, ou no caso, se for homem, eu estou cansado. Então, vou dizer eu estou cansada ou cansado. Mas eu não estou muito bem de saúde. Então, eu estou um pouquinho enferma. Nada mal. Só um pouquinho. Então, eu vou dizer, eu estou doente, só um pouquinho. Nada demais. A próxima saudação, vamos lá, é pouquinho enferma, pouquinho enfermo. Quer dizer que não é nada grave, eu estou só com um pouquinho de dor de cabeça. Por exemplo, eu vou dizer que eu tive Covid. Aí eu vou dizer que foi só um pouquinho, foi fraco, foi só um pouquinho enferma, não foi nada grave. É pouco doente. Então, vamos supor que eu estou mais ou menos. Nem estou bem, nem estou mal. Então, vou dizer é regular. Como está você? Regular. Então, mais ou menos. Você entendeu a aula? Eu pergunto para vocês. Aí vocês vão me responder regular. Regular. Sai para lá, Trevi. Que eu vou dizer que estou mais ou menos. Eu estou entendendo mais ou menos o que você está falando. Vou passar esse vídeo, que eu não consigo passar para vocês. Então, a gente agora vai falar um pouquinho das despedidas em espanhol. Então, aprender a dizer, todo mundo sabe, adiós, né? Essa é a expressão em espanhol mais conhecida. Vocês dois, vão para lá, vão estar falando minha aula. Desculpa aí, gente, a escola invadiu minha casa. E como eu estou num quartório, né? Aí eles gostam muito de vir brincar no quarto. A bagunça é grande. Então, adiós, que é o famoso adeus, né? A gente brasileiro costuma usar mais tchau, né? Tchau. Porque a gente acha adeus uma palavra muito forte. A gente acha assim que adeus é uma expressão para quando você vai dizer que vai demorar muito a ver a pessoa ou nunca mais vai vê-la. Hasta mañana. Por exemplo, eu vou me despedir de Alba. Aí eu digo, hasta mañana, Alba. Então, eu estou dizendo para ela que é até amanhã. Amanhã irei vê-la, então eu digo hasta mañana. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Isso era muito dito por um ator americano no filme dele. Ele sempre falava do Exterminador do Futuro. Arnold Schwarzenegger, ele sempre fazia hasta la vista, baby. Para dizer bye, bye. Até a próxima. Bye, bye. Até a próxima. Hasta luego, né? Hasta luego é até logo. Foi um placer. Foi um placer. O que eu acho mais difícil de falar é a família do F em espanhol. Porque a gente fala fu. Em espanhol é um negócio mais... Foi um placer. Você quase não respira para falar o F. Foi um placer, né? Foi um prazer. Então, eu acabo a aula e digo, foi um placer. Ou seja, foi um prazer dar aula para vocês hoje. Recuerdos. Quem quer dar um chute do que é recuerdos? Recuerdos. Lembranças? Recordação. Recordação. Quem mais? Dá outro chute. Aqui não tem certo nem errado. É só para chutar mesmo. Recordo. Recordo. Vamos ver o que é.
Recuerdos? Lembranças. Então, eu vejo Rafael, aí mando lembranças para alguém. Recuerdos para su madre, para tu madre. Recuerdos para tu madre, para su madre. Então, vou dizer lembranças para sua mãe. Né? Diga para ela que eu lembrei de você. Recuerdos. Então, recordação, que no sentido assim, em uma despedida, seria lembrança. Saludos para todos. Saludos para todos. Sejam bem-vindos à minha aula. Né? Então, saudações para todos. Sejam bem-vindos à minha aula. A nossa classe. Que classe é aula. Então, lembrança para todas. Que lo pases bem. Então, que lo pases bem. Né? A gente já vê assim, uma expressão que ela pode ter outro sentido, né? Dependendo do tom que eu falo. Que lo pases bien significa passe bem. Se eu falar com um tom agressivo, eu estou finalizando uma conversa. Que lo pases bien. Eu quero finalizar e vou embora. Que lo pases bien. Agora, se eu falo num tom mais suave, que lo pases bien. Então, eu estou dizendo, passe bem. Né? Eu estou desejando, estou me despedindo de alguém dizendo, passe bem. Né? Não é a expressão que a gente brasileiro usa muito. Então, alguma dúvida, gente, até aqui? Lembrando que os slides vai ficar lá e também a nossa aula gravada vai ficar disponível à tarde, porque eu ainda tenho que transformar, baixar no YouTube, leva um pouquinho de tempo. E esse negócio de gravar aula no Meet, eu usei como cobaia as reuniões de humanas, que era para eu aprender a fazer isso. Assim, aprendendo e já ensinando, já fazendo no outro dia. Então, alguma dúvida, gente, sobre as saudações, sobre as despedidas? Não, professora, eu não tenho nem. Então, Eu também não tenho dúvida, não. Que ótimo. Qualquer coisa, vocês podem ver e rever essas expressões no vídeo. E uma dica que eu dou para vocês seguirem, é uma página chamada Vamos Hablar Espanhol. É uma brasileira que ela ensina a pronúncia em espanhol. Eu aprendo muito de pronúncias com ela. Porque assim, gente, graduação em espanhol, você não aprende a falar espanhol. Você aprende a ensinar espanhol. A gente vê muito de gramática, muito de linguística, mas falar, não fala não. Então, você tem que acabar, para quem assim, eu vou fazer, meu projeto de vida é fazer letras em espanhol. Então, para você fazer letras em espanhol, eu aconselho fazer um curso online. Hoje em dia tem muitos cursos gratuitos. Na próxima aula eu vou trazer alguns que eu faço, né, que eu faço online, e são liçõezinhas práticas que ajudam muito na sua pronúncia. Então, antes de encerrar aqui, eu ainda vou passar um vídeo, pedir para a Alba passar esse vídeo, mas eu gostaria de fazer um exercícios, né, com vocês. Oi, Alba. Dúvida de Jackson no chat. Professora, o J se lê como R? Exato. A gente vai ver na próxima semana a pronúncia do alfabeto. Hoje eu trouxe para vocês apenas as saudações e a apresentação da língua espanhola. Mas eu sempre, de vez em quando, vou diversificar e trazer um pouco de gramática para vocês também. E assim também falar sobre a cultura dentro disso. Então, o R, o J, ele tem som de R e o V tem som de B. Lembra que lá no início tinha bem-vindos, mas o V tem som de B. Eu passei um vídeo ano passado para os meus alunos de Chaves, que todo mundo já viu esse episódio, que ele pergunta que com V se escreve Valentim. Se é com B ou com V. Mas aí você acha uma pergunta até absurda. Por que Chiquinha pergunta para Chaves se é com B ou com V que se escreve vaca? Ou Valentim, se é com V de vaca ou com B de burro. Só que Valentim se escreve com V de vaca. Só que é porque em espanhol B e V têm o mesmo som. Pronto, Larissa.
Em espanhol, você vai ver que ela vai perguntar, como se escreve Valentim? É com B de burro ou é com B de vaca? Por quê? O V e o B em espanhol tem som de B. Então, sempre que você... por exemplo, la vida es una fiesta. Aí a gente, em português, a gente lê, a vida é uma fiesta. A gente lê do jeito que está em português. Mas no espanhol, principalmente o mexicano e o latino aqui da América do Sul, o V vai ter som de B. A gente também vai ver a diferença entre os Zs, né? Porque o Z, ele às vezes tem som de S. O Tchê, como eu falei agora há pouco. E o J não tem som de J. Vocês vão ver muito, por exemplo, Jesus. Oi? Menina, como tá baixo? O L. Em alguns lugares vai pronunciar como L. Né? Por Exato. exemplo, calle. Em alguns lugares vai ser calle. Exato. Vai ter o WL, né? O double L, né? O double L, ele tem som de LH. O double L. Daqui a pouco, mamãe dá. O double L, que é quando ele tem som de LH. A gente vai ver na próxima aula o alfabeto e a gente vai conhecer. O alfabeto em espanhol, diferente do nosso, ele tem mais letras do que o nosso comum, porque LL é considerado uma letra do alfabeto e tem outras mais 2 letras que são consideradas letras do alfabeto. Eu vou depois para a gente... Eu vou bem direitinho, que agora eu estou esquecida. Então, vamos lá. Exercício. Qual expressão usamos quando saludamos alguém por la tardes? Então, qual a expressão que usamos quando saudamos alguém? Buenas tardes. Oi, Rafael. Buenas tardes. Muito bem. ¿Cuál es la expresión más común que usamos para despedirnos? Para dizer a expressão que mais usamos mais comum que usamos para nos despedirmos. Hola, adiós, hasta luego. É adiós. Em espanhol, o que mais usamos é adiós. Adiós, meus amigos. Diferente no Brasil, que adeus é uma palavra assim, muito forte, em espanhol se usa muito adeus. Licença, gente, deixa eu resolver aqui uma crise. Pronto, gente. Crise resolvida. Então, vamos lá. Então, agora, gente, eu vou pedir para a Alba, vou finalizar aqui, porque eu não sei porque minha internet não está compartilhando o vídeo. Quando eu compartilho, faz sem som. Mesmo eu botando na guia. Eu vou pedir para a Alba passar um vídeo para vocês. É uma música em espanhol que fala um pouquinho sobre a cultura latina. Oi? Alba, repete aí para mim, por favor. Eu não sei se vai acontecer o mesmo problema. Eu vou tentar compartilhar. Tenta aí, mulher. A gente desenrola.